Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala, Preto Investe. Mais um vídeo do canal. Esse vídeo agora eu vou falar de uma coisa que muita gente não sabe, cara. Sobre esse cara aí. Se você não conhece ele, eu vou dar os dados dele aqui, ó. O nome dele é Adriano Leite Ribeiro, Rio de Janeiro, criado na favela. Uma das favelas mais perigosas do Rio, né? Que é a Vila Complexo da Penha. E lá é o local dele, cara. Muita gente chama ele de Didico. Ele tem 1,89 m de altura. Foi um atacante exímio da seleção brasileira, de todos os times, em todos os times que ele passou. Ele começou a sua carreira no Flamengo, foi vendido para Inter de Milão. Aí foi emprestado, foi vendido para o Parma, recomprado pela Inter de Milão e daí ele fez história. Tendo voltado ao São Paulo para curar uma lesão, depois volta à Inter de Milão, acontece o falecimento do pai dele, ele entra em depressão, vem para o Rio de Janeiro, é campeão brasileiro no Flamengo, vai para Roma, joga no Corinthians, volta a jogar no Flamengo, mas só que não jogou nessa volta dele, joga na Atlético Paranaense, participa de alguns jogos, vai para o Miami United e encerra a carreira em 2016. E aí, o que você ouve falar de Adriano? O Adriano tá bêbado, tá mal, tá pobre e tal. Gente, isso é um fake news, sabe por quê? O patrimônio do Adriano, ele é gigantesco, mas só que ele fez uma coisa que muita gente não faria. Tem muito jogador de futebol que tá aí na penumbra, não fez. Ele foi inteligente, ele tem um contrato aqui nessa época aqui, ó. Entre 2000 e 2004, o Adriano ele só recebia 5% do seu salário. Sabe por que ele só recebia 5% do salário? E ele era um dos atacantes mais bem pagos no mundo nessa época. De 2003 a 2008, ele só recebia 5% do seu salário. Foi uma coisa que o pai dele explicou para ele. E aqui a gente vai ver aqui, ó, a notícia em 2018. Adriano está em Milão para cuidar do patrimônio milionário que tem na Itália. Ele tem todas as coberturas de Milão, que é uma das capitais mais caras da Europa. Sabe quando ele vai ficar pobre? Nunca. Tem um contrato de locação e exclusividade com a Inter de Milão até 2030. Imagina ele ser dono dos fundos imobiliários que mais rende na face da terra. É o Adriano. Ele tem uma casa aqui próximo de onde eu moro, aqui em Búzios, que ela é quase uma rua. Uma das mansões que ele tem. Carros, ele tem bastantes. E você pode ver muito na internet aí sobre os carros dele. Tinha aquela Porsche TT laranja que ele vendeu a lancha e comprou a lancha nova. E ele vive na simplicidade, o que faz também ele não gastar muito dinheiro, não ter muito luxo. Então o Adriano é imperador porque ele conquistou todos os prédios, a cobertura, o apartamento mais caro é desse cara. Ele vai para a Itália de 6 em 6 meses porque ele tem que declarar ao fisco italiano o quanto ele recebeu e quanto ele tem que pagar de imposto. Ele vai todo de 6 em 6 meses na Itália por causa disso. Vai cuidar do patrimônio dele. Então, ele tem aproximadamente aqui, em 2018, 60 milhões. 60 milhões é o patrimônio dele. Imagina um fundo imobiliário de 60 milhões recebendo aluguel todo mês. E se ele não quiser, ele vende aquilo tudo lá. E o quanto não deve valer isso em dinheiro real, que é bem cuidado, porque é alugado para jogadores de futebol. Quem já morou nas casas do Adriano? Mauro Icardi,
A maioria dos craques da Inter moram na casa dele. Então, o Adriano, para ele ficar pobre, ele precisa que aconteça uma coisa muito doida e ele venda tudo. Então, não tem como. Ele é simples, mas ele não tem como ficar pobre. Adriano, imperador, é imperador não pelo futebol que ele demonstrava, é imperador pela compra dele, como os imperadores de Roma conquistavam território, e ele conquistou todas as coberturas, todas as coberturas de Milão. Por isso que ele ganhou o apelido de imperador. Ele abdicava de mais da metade do salário dele para comprar residências em Milão. Tanto é que ele é premiado até hoje, dão títulos para ele, a Inter de Milão, por isso, porque é um serviço que ele presta. Tipo, imagina, ter que arrumar uma casa pro jogador quando ele chega e tal e tal. Não, ele fez um contrato. Se eu não eu falo 2030, mas pode ser prorrogado o contrato. Então, se ele for embora, os filhos dele vão ter aqueles apartamentos lá e todo mundo vive tranquilo. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês sirva de iluminação pra gente, né? Pra gente ser inteligente. Às vezes a gente gasta 100% do nosso salário, não investe em nada, e vendo que ele ganhava muito, né? Podia fazer essa escolha de gastar só ter 5% do salário, mesmo assim, ajudar a família dele, vivia na simplicidade, como sempre viveu na simplicidade. E mesmo assim ser um cara inteligente que hoje não precisa mais se preocupar em jogar bola, em nada, só em se divertir e alegrar a família e as pessoas que gostam dele nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.